Olá pessoal, tudo bem? Professor Edivan de Filosofia, mais um encontro, mais uma vez nós aqui juntos para trabalharmos um pouquinho alguns assuntos de filosofia pertinentes ao Enem. Aqui do meu lado então, professor Carlos, sempre presente, alegre, retumbante, presente, forte. Presente. Lá na ponta da mesa, a Paula sempre com seu bom humor, aquele humor maravilhoso. Hoje quietinha, segundo hoje ela. Quietinha, segundo ela. Hoje eu vou me comportar, gente. Mandaram e-mails, Recebemos perseguições, e-mails, ligações. diocese. Isso também. Tem que Tá fazer certo. a penitência. Pessoal, aula de hoje nós temos 3 temas que são muito interessantes, ok? Convido você direto para a tela já para a gente poder visualizar os 3 temas que nós teremos na aula de hoje. Aqui. O primeiro tema, então, Platão e Aristóteles, tá? Os 2 principais autores da filosofia clássica grega. No segundo tema, uma questão puramente aristotélica e depois uma questão de caráter político, a terceira questão de um cara chamado Kant, de um livro que é bastante interessante, chamado Metafísica dos Costumes, professor Carlos. Light. Metafísica dos Costumes é aquele tipo de livro que você vai ler o primeiro parágrafo, vai ler o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Vai abrir um dicionário, vai ler 3 dias de dicionário, vai voltar. E aí vai voltar, vai ler de novo, não vai entender nada. E depois que você ler a terceira página, você vai perceber que o resto do livro ele é tão insignificante quanto as 3 primeiras páginas que você leu, né? Mas vale a pena ler as 3 primeiras páginas. Entendi, Só que uma questão de... E de repente, para conferir, você pega e vê a abinha para ver de se desafio, bate. uma questão de desafio mesmo, né? Mas nós vamos trabalhar então na aula de hoje com esses 3 autores. Antes da gente entrar no mérito das questões, relembrando os principais pensamentos de Platão e de Aristóteles, já que são os autores da primeira questão. Platão é o pensador do mundo das ideias, é o cara que formulou a teoria dualista da filosofia. Ele afirmava então a existência de 2 mundos, o mundo perfeito, o mundo ideal, o mundo das ideias, onde a alma e a razão estão em consonância para produzir uma verdade. A verdade se encontra nas ideias que o homem possui, e essas ideias se encontram na alma, na razão do indivíduo. Existe um mundo inferior, o mundo sensível, o mundo material, onde, na verdade, residem os corpos, onde as almas caem, batem a cabeça, sofrem um processo de amnésia e um esquecimento, se encarnam em um corpo utilizando-se do corpo, utilizando-se do conhecimento sensível do corpo, ela possa, então, por um processo que Platão chama de reminiscência, lembrar das ideias outrora esquecidas. Uma vez que a alma consegue se lembrar das ideias que ela outrora esqueceu, então, segundo o Platão, essa alma consegue ir como por degraus, voltando para o mundo das ideias. Lembro, então, simplesmente aqui para todo mundo, e para Paula principalmente, que somente a alma do homem é a alma que volta para o mundo das ideias, né? E não é de qualquer homem também, é a alma do melhor dos homens, que é o filósofo. Você acha que foram as mulheres que começaram com a teoria de reencarnação para voltar de repente homem, e daí o troço ficar mais tranquilo? Não necessariamente. Não, foi só uma questão. Enfim. Mas lembrando que não é também qualquer homem, é a alma do filósofo, o melhor dos homens. Também tô do lado da Paula agora contra você. Ó, vamos conversar sobre alguma coisa? Vamos conversar sobre a matemática? E percebeu como já vai começar a baixaria? Vai falar de Não, matemática? tô revoltado também aqui, ó. Então, pessoal, segundo Platão, existe então aquele indivíduo que consegue o retorno para o mundo das ideias, esse processo de reminiscência. É o filósofo, né? O melhor de todos os homens, porque ele consegue atingir, então, a maior de todas as ideias, né? Que é a sabedoria, a ideia de justiça. Bom, Platão também fala um pouquinho sobre a organização social, quando ele diz que a sociedade tem que ser organizada de acordo com essa capacidade do homem. Existindo um governo dos melhores, onde os filósofos governariam, existindo, então, uma classe de guerreiros, onde os homens mais habilidosos, né, mais fortes e resistentes, pudessem, então, trabalhar na defesa do território e das pessoas. E uma terceira classe, que seria a classe dos trabalhadores. Pessoas que vivenciam, né, experimentam a sua vida, levando em consideração os prazeres dos seus corpos, né? Eles não são pessoas que transcenderam. Edvan está me dizendo, então, que o Platão critica aquele indivíduo que vive, então, os prazeres desse mundo, que vivencia esses prazeres passageiros. Sim, porque o Platão diz que o verdadeiro prazer está na aquisição da verdade, no conhecimento de uma ideia, né? Então o prazer verdadeiro se encontra na alma. Lembra-se de algumas aulas atrás onde eu dizia para você que para o Platão, por exemplo, o amor é desejo, é eros,
né? Desejo por aquilo que você não tem. Por isso que quando você tem uma coisa, você para de desejá-la e já passa a desejar uma coisa nova. Isso acontece com você, Carlos? De jeito nenhum, até porque a esposa assiste o programa. Ah, ela assiste o programa? Sim. Então, só para lembrar a esposa, se caso o seu relacionamento com ela seja um relacionamento apenas de eros, de desejo, é importante, então, a senhora coruja, né, que compreenda o seguinte: já acabou isso aí faz muito tempo, porque uma vez que você obtém aquilo que você deseja, você passa a desejar outras coisas. Agora as forças ocultas me mantêm junto. Na verdade, essas forças ocultas é o que nós chamamos de ética. Eu chamo porrada. É o que nós chamamos de ética. Você já não está mais com ela, de repente, pelo desejo, mas você está com ela na moral. Você escolheu estar com ela. No momento em que ninguém mais queria você, ela foi a única que quis. Então, hoje, na moral, você continua com ela, entendeu? Depois disso eu choro, eu também, eu te amo, meu amor. Ó, vou apanhar menos essa semana em casa. Percebeu? Ah, Beleza, beleza. Parceria, tamo junto. The hell, valeu. Pessoal, isso é Platão, ok? O verdadeiro amor, segundo Platão, é aquele que você não satisfaz aqui. Porque se você satisfazer aqui, ele acaba. Você precisa de mais. Aí você se torna um homem insaciável. Por isso que o Platão cria aquela... Por isso nós criamos a expressão do amor platônico, né? O que é o amor platônico? É aquele amor que reside somente nas ideias. Que você não precisa da satisfação carnal para que ele possa ser efetivo em sua vida. O amor platônico é o amor do mundo das ideias. Ok? E ele conta, então, o mito da caverna, para exemplificar um pouco isso, né? Habitantes do interior de uma caverna, que viviam observando sombras apenas. Essas sombras, esse mundo da caverna, esse interior da caverna, representa o mundo sensível, o mundo das imitações. Importante lembrar para você o seguinte: Platão é contrário à arte, porque a arte é mimesis, é imitação. E Platão diz que, quando alguém produz uma obra de arte aqui, na Terra, por exemplo, é imitação da imitação. É duplamente imitação. Por quê? Porque existe o mundo perfeito das ideias criado pelos deuses. O mundo sensível é uma imitação do mundo das ideias. Qualquer obra de arte do mundo sensível é uma imitação do mundo sensível. Então, como o mundo sensível é uma imitação, qualquer arte é imitação da imitação. E é num nível mais inferior ainda. Por isso que o Platão é contrário a qualquer tipo de arte. Tem até um trecho que ele diz: se chegar um poeta aqui na nossa terra, nós vamos acolhê-lo muito bem, dar-lhe de comer, e depois, quando ele quiser falar da sua poesia, a gente diz: siga adiante, porque aqui não tem espaço para você, né? Porque a arte, segundo Platão, te conduz a viver preso nas ilusões do mundo sensível, acreditando apenas em imitações. Aristóteles, pelo contrário, pensa que existe somente esse mundo aqui, ok? Somente esta realidade. E ele diz que cabe ao homem, então, por meio do seu intelecto, apreender essa realidade, né? Por isso que ele é o grande formulador das teorias da física, da lógica, né? Cria, então, a teoria do ato e potência, né? É aquela situação de que o ato é a coisa no seu estado momentâneo, agora, atual, e as potências são todas as possibilidades que um ato tem de se efetivar no futuro. Uma vez que ele se efetiva uma determinada potência, vira novamente um ato, né? E aí abre-se novas possibilidades. Assim funciona a evolução, o caminhar das coisas, né? O vir a ser da realidade. E ele também cria, então, a ideia da essência e do acidente. Essência é aquilo que faz de uma coisa ela mesma e não uma outra coisa qualquer. Então, cada indivíduo, cada coisa, cada ser, cada objeto tem a sua essência. É aquilo que faz daquele objeto, daquela coisa, daquela pessoa única. Por exemplo, se eu perder o meu braço, eu não estou perdendo a minha essência, eu estou perdendo apenas um acidente. É um acidente que eu tenha, por exemplo, um braço. Pode ser que eu não tivesse, e daí? E daí eu continuo sendo Edivan da mesma forma, simplesmente é um acidente ter ou não ter o braço. Agora, se eu perco, por exemplo, a minha subjetividade, que é a coisa mais minha, o meu modo de enxergar o mundo, de vivenciar as coisas, se eu perco isso, você perde o Edivan. Por quê? Porque essa é a minha essência. Se eu venho, por exemplo, para o balcão, toco nesse balcão, eu posso imaginar, bom, vou tirar desse balcão a cor cinza dele, né? Se eu tirar a cor cinza, ele continua sendo balcão. Então, significa que a cor é apenas um acidente. Se eu tirar essa madeira aqui que enfeita a frente do balcão, ele vai continuar sendo balcão. Agora, se eu retirar a madeira da qual ele é feito, aí eu acabo com o balcão. Porque a essência desse balcão é a madeira da qual ele é feito. Então, existe uma essência, existe acidente. Acidente é aquilo que, se eu retirar da coisa, do ser, da realidade, ela continua sendo da mesma forma. Essência é aquilo que nós, se retirarmos das coisas, dos seres, elas passam a ser diferentes ou deixam de ser. Detalhe importantíssimo, anote aí no seu caderninho. Para Aristóteles, a razão nunca vai atingir a essência verdadeira de uma coisa. Por quê? Porque a razão é limitada nesse sentido.
Ok? Vamos para as questões, então, falando um pouquinho sobre esses autores. Depois do Aristóteles, nós temos muitas coisas para falar, principalmente sobre os aspectos éticos e políticos, tá ok? Questão 6, tá ok? Da prova branca, prisional, segunda aplicação 2012. Vamos lá. Pode-se viver sem ciência. Olha que legal isso aqui, ó. Pode-se viver sem ciência. Pode-se adotar crenças sem querer justificá-las racionalmente. Se você quiser, também você pode isso. Pode-se desprezar as evidências empíricas. No entanto, preste atenção, no entanto, depois de Platão e Aristóteles, desses dois autores que nós conversamos, nenhum homem honesto pode ignorar que uma outra atitude intelectual foi experimentada. A de adotar crenças com bases em razões e evidências, e questionar tudo mais a fim de descobrir seu sentido último. Preste atenção aqui. Tudo com base em razões e evidências, ok? Intelectuais. Qual foi a grande contribuição de Platão e Aristóteles? Eles, então, são aqueles autores que vão trazer a luz da razão sobre a realidade. As coisas precisam ser experimentadas segundo a razão. A verdade precisa passar pelo crivo racional. Precisa-se, então, que o homem participe da realidade para que se chegue a uma verdade. Mas ele participa racionalmente. É o homem que produz conhecimento. É o homem que produz conhecimento nessa relação com o mundo, essa relação que a gente chama de cognoscente, né? Essa relação de cognição, o homem produzindo conhecimento com a relação com o universo, com o mundo. Isso acontece por meio de um instrumento chamado razão. Segundo Platão, razão foi o instrumento que os deuses colocaram na alma para que a alma pudesse, então, reconhecer ideias. Segundo Aristóteles, a razão, então, seria essa capacidade que o homem tem de processar as informações, de processar as coisas, de processar as abstrações que ele realiza. Ok? É interessante a gente pensar o seguinte. O peixe, ele nasce peixe e vai ter uma vida já programada para ser peixe. Não se espera nada diferente de um peixe. Você pega, por exemplo, o papagaio, se espera de um papagaio que ele faça papagaiadas ou papagaices? Eu acho que é papagaiada, mas vamos lá. Papagaiadas? Eu ia falar papagaices. Ah lá, viu? Então, Vamos pesquisar já, aproveita esse pesquisa. seu computador aí. Isso é muito importante para a aula, né? Então, o papagaio, por exemplo, faz então as suas papagaiadas, segundo Coruja, e aí é no campo do mundo das aves, né? Então ele deve conhecer um pouco mais. Em se tratando da família é fácil. Muito próximo disso, né, da espécie. Então nós temos aí o papagaio vai fazer sempre aquilo. Não se espera, por exemplo, que você coloque por exemplo, uma massa italiana maravilhosa na frente do papagaio e diga, olha, papagaio, está aí para você então degustar um pouquinho. O papagaio vai comer então aquilo que ele é programado para comer. Diferente das corujas que adoram massa italiana. As corujas adoram? Que beleza, hein? E aí o que acontece, gente? E do homem? Do homem se espera algo diferente. Ou melhor, do homem se espera qualquer coisa, porque o homem tem essa capacidade de processar, de transformar a realidade por meio da sua razão. Ok? Segundo a Paulo, depois da pesquisa, diz que pode usar ambos os dois conjuntamente juntos ao mesmo tempo. Concomitantemente? Então tá ok. Os Tanto dois estão papagaiada quanto papagaice. Tudo pode. Poder não é, O copo está meio cheio, está meio vazio, entendeu? Ou erramos os dois, ou acertamos os dois, está valendo. Perfeito. Tá. Tudo é relativo nesse caso, me parece. Vamos continuar então. Pessoal, vamos ver qual é o comando então disso aqui? Platão e Aristóteles marcaram profundamente a formação do pensamento ocidental. Maravilha, né? No texto é ressaltado importante aspecto filosófico de ambos os autores, que em linhas gerais refere-se. Ei, qual é o ponto que nós destacamos aqui? O fato de que eles dizem o seguinte, você pode viver sem ciência, sem adotar crença e tudo mais, mas depois do Platão e do Aristóteles, é necessário que você perceba que tudo isso tem bases em razões e evidências. Então você tem aqui a questão, o quê? A questão da razão. Esse instrumento que é essencial no homem para que ele possa produzir conhecimento. Então, voltando aqui, ó, no texto é ressaltado o importante aspecto filosófico. Em linhas gerais, esse aspecto qual é? Adoção da experiência do senso comum como critério de verdade. Volte aqui que você vai perceber que ele diz para você o seguinte, no texto.
no texto. Senso comum eu posso levar como a voz do povo e a voz de Deus, mas aí não tem pensamento racional nenhum, né? É repetição só. Aí, na verdade, é seguir a massa. Aceita e acabou. É seguir a massa. É aquilo ali, pronto, e acabou. E você não tem a utilização da razão enquanto critério de análise. Você não se utiliza da razão enquanto critério crítico, analítico. E é isso que nos torna diferente dos outros seres, né? Porque da coruja se espera apenas corujices, né? Então, do homem se espera muito mais do que isso. Tá bom. Perfeito? Vamos lá então, pessoal. Adoção de experiência do senso comum como critério de verdade. Perceba que o critério de verdade não é a experiência do senso comum que ele coloca. O critério de verdade que ele coloca é a adoção da razão. Então aqui a gente já percebe que não, né? Incapacidade de a razão confirmar o conhecimento resultante de evidências empíricas. Pelo contrário, né? A capacidade que a razão tem. Então, retiramos essa também. Pretensão de a experiência legitimar por si mesma a verdade. Somente a experiência basta? Novamente, nós estamos sentindo falta do quê? Da razão. Perceba que o texto deixa muito claro que o grande diferencial do Platão e do Aristóteles é quando eles implementam a razão como esse grande critério legitimador da verdade, e não a experiência somente. Defesa de que a honestidade condiciona a possibilidade de se pensar a verdade? Não, né? A razão, novamente, que dele a razão, cadê a razão aqui? Não está. Edvan, então, eliminamos tudo e só ficamos com a letra E. Compreensão de que a verdade deve ser justificada racionalmente. Perceba, o tempo todo nós precisando desta alternativa e ela chega aqui na letra E. E aí, esta é a resposta, então, que nós teremos como A correta e você marca. E aí eu digo para você o seguinte... Esse é o tipo de questão de filosofia que você não pode errar. Sob hipótese nenhuma você pode errar uma questão como essa. Por quê? Porque essa é uma questão muito fácil, muito tranquila. O texto lhe trouxe uma informação de que para Platão e Aristóteles as coisas precisam ser a partir de agora racionais. Você pode ficar sem ciência, você pode levar em consideração um monte de coisa, questões de crença, mas a partir deles, ciência, crença, tudo tem que passar pelo crivo da razão. Então, para Platão e Aristóteles, a verdade ela é construção racional, ok? Tem que passar por esse sentido ou por esse caminho, que é o caminho racional. Então, voltando aqui novamente à tela, nós teremos aí a letra E como a verdadeira neste caso. Questão 8. Quanto à deliberação, deliberam as pessoas sobre tudo. Ou melhor, a pergunta, né? Quanto à deliberação, deliberam as pessoas sobre tudo? Professor Carlos, quanto à deliberação, deliberam as pessoas sobre tudo? Penso que sim, principalmente os brasileiros, né? Acha que Sabe pode falar tudo, sobre tudo? Comenta sobre tudo e tem certeza de tudo, né? Que é melhor ainda. E isso, quando a gente diz que conhece tudo, sabe tudo, a gente está entrando naquilo que há pouco nós falamos aqui, que é o senso comum, né? O senso comum que acredita ser o possuidor de todas as verdades e que, na verdade, a gente pode notar que não é. Por quê? Porque quer saber sobre tudo. Mamãe sempre me dizia, né? Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém, né? Então, vamos tentar pegar esse ditado popular de mamãe e trazer para a realidade e dizer assim, quem diz que conhece sobre tudo, no fundo, de repente, não conhece nada, né? Ou pouco conhece sobre as coisas. Isso é uma versão do só sei que nada sei, mas... Podemos dizer que sim. Tá. Precisaríamos de uma longa discussão para chegarmos nessa conclusão. Mas vamos adiante, então. Vamos deliberar o assunto. Vamos lá. Vamos deliberar sobre outras coisas, né? Quanto à deliberação, deliberam as pessoas sobre tudo? Palavra-chave aqui, deliberação. São todas as coisas objetos possíveis de deliberações? Tudo pode ser deliberado? Ou será a deliberação impossível no que tange a algumas coisas? A impossibilidade dela? Ninguém delibera sobre coisas eternas e imutáveis. Ninguém delibera sobre coisas eternas e imutáveis. Por quê que ninguém delibera sobre isso? Tais como a ordem do universo, tampouco sobre coisas mutáveis, como os fenômenos solstícios e o nascer do sol, pois nenhuma delas pode ser produzida por nossa ação. Isso significa dizer, então, olhando aqui para você, que segundo o texto, nós só podemos deliberar sobre aquilo que nós podemos produzir. Aquilo que está aquém, transcende essa nossa realidade intelectual, a nossa capacidade,
nós não podemos deliberar. Essa palavra transcender é uma palavra que Rousseau usou bastante, né? Para dizer esse ir além, né? Ele usava a palavra transcender, né? Então, se é uma realidade que transcende ao homem, a produção do homem, a produção intelectual humana, nós temos que tomar cuidado, nós não podemos deliberar sobre ela. Volte à tela, então. É um conceito aqui do Aristóteles, na obra maravilhosa, e aí eu volto a dizer para você. Ler textos filosóficos, né? E há pouco ainda comentava aqui com o Carlos, é assim, ler o texto filosófico, lá no começo da aula quando eu falava da metafísica dos costumes, né? Ler um texto filosófico, ele é inquietante. Porque na hora que você pega um texto filosófico, você pensa assim, e muitos devem ter pensado já assim, Carlos, que o filósofo escreve muito difícil, né? Parece que escreve para ninguém entender. E eles têm razão. Né? Na verdade, primeiramente, você tem que mostrar que você tem um bom vocabulário para que os outros comecem a prestar atenção em você. Isso? E principalmente se ele for francês, né? Tá. Se for francês, mais ainda. Mas é interessante que tem alguns filósofos que escrevem de uma forma muito simples. O Rousseau é um filósofo bastante simples. Se você for na livraria, você vai encontrar livros do Rousseau ao lado de livros falando de culinária, por exemplo, entendeu? Porque é um autor simples, tranquilo de se ler. E o que eu faço, Edmar, se eu me deparo diante de um texto filosófico que vai exigir de mim uma dedicação maior, um empenho maior para compreender? O que eu tenho que fazer? Ler. O que você tem que fazer? Ler. Mas, Edmar, eu já li 3 vezes, o que eu faço? Leia 4. Viva isso. E busque entender isso, porque eu sempre digo, se ele conseguiu escrever, produzir, é porque você consegue ler e entender. Né? Edmar, eu não consigo, eu vou desistir. Eu tentei, né? Tem que dedicar-se. Não tem, é aquilo que o Kant diz na obra, no texto, né? A resposta à pergunta que é esclarecimento. Ou você senta, assume sobre si a responsabilidade de pensar a sua vida, de produzir as suas ideias, ou o resto, como o Kant diz, é preguiça e covardia, né? Você vai dizer que é culpa de alguém, né? Vai culpar o mundo, o universo, o governo, a política, enfim, a corrupção, e vai ficar sentado na sua cadeira assistindo, então, a novela para descobrir quem vai ficar com quem matou quem, e assim por diante. Eu não sei o que as novelas hoje em dia passam, na minha época era isso, né? Isso quem matou é um pouquinho quem. Pior, mas no fundo é enredo esse. Mais ou menos isso aí, eu não entendo mais de novela há muitos anos, né? E aí, pessoal, o que acontece? É isso, você tem que pegar o texto e ler. Então, um texto que eu gostaria muito que você pudesse ler, e é um texto maravilhoso, o Aristóteles escreve para o filho dele, é esse texto aqui, ó, volte a tela, Ética a Nicômaco. Nessa obra, o Aristóteles trata dos seus principais conceitos. Então, se você quer entender os conceitos aristotélicos, é nessa obra que você vê. E aí é o interessante, essa obra é o grande tratado ético do Aristóteles. Vale a pena você ler, vale a pena. E é mais ou menos tranquilo de se entender. O conceito de deliberação tratado por Aristóteles é importante para entender a dimensão da responsabilidade humana. Essa palavra ela é fundamental quando se estuda o conceito de ética, né? Quando você busca a compreensão do conceito de ética, a palavra responsabilidade ela é essencial, ela salta aos olhos. Por quê? Porque responsabilidade significa você ser dono daquilo que você faz e das ideias que você produz. Responsabilidade é você dizer alguma coisa e falar, quem está dizendo aqui sou eu sou o dono disso aqui, eu assumo a responsabilidade, ou seja, qualquer consequência é minha. Né? Ouve-se tanto falar, professor Carlos, da questão da redução da maioridade. Vamos reduzir a maioridade penal, porque aí a gente aumenta a responsabilidade da nossa juventude. E aí a minha pergunta sempre é a seguinte, né? E eu trago novamente a luz para vocês, e já peço novamente para que você que não fez, faça a leitura do texto do Kant, resposta à pergunta, o que é o esclarecimento. Do que adianta nós reduzirmos a maioridade penal de um jovem, por exemplo, da população brasileira, se nós não vamos aumentar nesse jovem a capacidade intelectual dele de pensar sobre suas ações, de refletir sobre suas ações? A maioria não vou dizer que não sabe, é meio fraco, não sabe o que está fazendo, mas a maioria tem uma vida diferente, ações diferentes, tem uma história diferente, uma cultura diferente. Quem nasce numa cultura de criminalidade, de repente, não podia ser nem julgado pela nossa, que é tão diferente, né? Na verdade, o que a gente percebe? A gente percebe uma variabilidade de costumes, de tradições, né? Uma variabilidade de ordens sociais, como o Carlos coloca aqui, uma variabilidade cultural, hábitos e costumes. Então, tudo isso, pessoal, acaba interferindo na forma com que o jovem, o adolescente, se comporta
diante de uma determinada situação, diante de um determinado problema. É comum você ligar a sua TV e saltar aos seus olhos constantemente problemas de corrupção, de chacina, de assassinato, de roubo, crise, conflitos partidários e de governo e assim por diante. Ou seja, você não percebe, por exemplo, ali, uma informação que traga àquele jovem uma forma de interpretar essa realidade. E aí você pergunta, Edivan, isso é sua responsabilidade que você está fazendo na sala de aula, né? E aí eu digo para você o seguinte, na sala de aula nós estamos ali, mas olha, esmerando muito para fazer com que esse jovem, talvez, consiga chegar em casa ou sair da sala de aula pensando um pouquinho diferente. Porque eu brinco muito nas salas de aula com os meus alunos o seguinte, você pode ter certeza que a TV, a internet, o rádio, convence muito mais do que o professor num tablado, né? Do que o professor numa sala de aula. Mas isso por quê, professor? Porque perdeu-se a credibilidade do docente, porque culturalmente esses instrumentos de comunicação, esses meios foram ganhando, então, foram ganhando por parte da sociedade, né? O cunho de serem os donos da verdade, né? Os donos da verdade e a formação crítica se dá a partir daí. A hora que você estava comentando da caverna, do Sr. Platão, lembrei de uma charge, acho que era do Chico Bento, que ele assistia, o pessoal estava assistindo a televisão e daí tinha uma comparação. Tinha o povo olhando as imagens na caverna e o ser humano hoje vendo o mundo passar na televisão e tomando informações sobre uma outra informação que já foi pré-lapidada. Com certeza. A gente precisa entender que cada informação transmitida por um meio de comunicação, ela já traz uma interpretação. Já existe nessa informação uma interpretação, que eu preciso ter a responsabilidade, eu preciso ter a consciência de que eu tenho que separar o que é opinião e o que é de fato. Não sei se você também fala para o aluno assim, época de política, leia a revista tal, leia a outra revista e de preferência leia essa terceira, para você ter uma ideia razoável do que aconteceu, porque uma tende para um lado, outra tende para o outro, e de repente eu sou muito intenso nas minhas coisas, nas minhas aulas. Já vai falar, não leia essa. Quando eu digo para o meu aluno que ele precisa ler, eu não digo 3, eu digo que ele tem que ler 5. Tá. 5 veículos de comunicação que falam sobre o mesmo assunto de uma forma diferente. Aí eles dizem, eu vou passar o tempo todo lendo. Que ótimo. E eu digo para eles o seguinte, é o que o Kant nos fala, né? Ou você senta e faz isso e assume as responsabilidades e construa a sua própria vida, ou é preguiça e covardia mesmo e você vai ter que viver submisso, né? Ou seja, culpando, né? Eu vou ficar culpando, acreditando que é assim que funciona. Mas você pode colocar a culpa em todos, mas o travesseiro sabe quem é a culpa verdadeira. Com certeza, né? Nessa hora é a hora que você acaba tendo talvez o lapso de consciência do seu dia, né? De repente pode ser assim mesmo. Voltando aqui novamente à nossa tela, então, a partir do texto considera-se que é possível ao homem deliberar sobre o quê? Sobre coisas imagináveis, que ele não tem controle sobre os acontecimentos da natureza. Ei, volta aqui comigo. A única coisa que o homem pode deliberar é daquilo que é produzido por ele. Lembra disso ou não? Está no texto ali. Vamos voltar no texto então para a gente ver? Está aqui, ó. Olha o texto dizendo aqui, ó. Somente o que é produzido por nossa ação. Então só podemos deliberar sobre aquilo que está próximo do homem, aquilo que o homem produz racionalmente falando. Você fez chover hoje, não? Oi? Você já fez chover hoje? Não tem condições, né? E não sou eu que faço com que... Por exemplo, essa chuva que abateu a nossa cidade aí nessa madrugada, né? E que eu fui despertado por um barulho gigantesco com a janela do meu quarto chacoalhando, né? Eu imaginei, bom, eu estou aqui no 4º andar, espero que esse negócio permaneça assim. No 4º andar. Que pelo menos os 3 de baixo se mantêm em pé. Não, eu torci para que o de cima também, porque se o de cima tiver algum problema, vai cair sobre a minha cabeça, né? E aí, por exemplo, qual que é o controle que nós temos sobre um fenômeno como esse? Não temos. Nós não podemos deliberar, então, a única coisa que nós podemos deliberar é sobre aquilo que a gente produz, sobre o prédio, a resistência que ele tem em relação, por exemplo, à ventania de 70 km por hora que abateu a nossa cidade, por exemplo, a região metropolitana, nessa madrugada. Beleza? Vamos lá, então. A resposta tem que estar aí, a ação do homem nesse sentido. Ações humanas, ciente da influência e da determinação dos astros sobre as mesmas? Não, esse é como diria nosso amigo, esse é nosso colega que trabalha aqui, faz mapa astral, conhece não? Não conheço. O Elton, ele pode liberar sobre os astros, ele pode. Ele tá certo. Ah, ele é Herculano, Quintanilha. Tá. Letra C. Fatos atingíveis pela ação humana. Opa! Atingíveis pela ação humana. Desde que estejam sob seu controle. Legal, eu gostei dessa. Eu não gostei das outras, mas eu gostei dessa. Bacana.
Fatos e ações mutáveis da natureza, já que ele é parte dela? Não, né? E coisas eternas. Ó, coisas eternas. Que beleza, nós podemos deliberar sobre coisas eternas. Deliberar não, vou falar besteira, dá pra falar bastante. E tem gente que ganha dinheiro fazendo isso, que é importante dizer. Já que ele é, por essência, um ser religioso, pessoal, resposta certa, letra C, são os fatos atingíveis pela ação humana, desde que estejam sob o seu controle. Pessoal, o nosso amigo aqui já indicou a plaquinha dos 5 minutos, agora deve ter 4, então vamos para a última questão, para a gente poder concluir isso aqui. Questão 18. Um Estado é uma multidão de seres humanos submetidos sob as leis do direito. Olha que legal, hein? Todo Estado encerra 3 poderes dentro de si, isto é, a vontade unida em geral consiste de 3 pessoas. Poder soberano. Quem é soberano, então? Quem exerce a soberania. Quem exerce a soberania? O legislador. Ok? O poder executivo na pessoa do governante, em consonância com a lei. Então, o executivo tem o poder, desde que esteja, ó, com essa palavrinha aqui, ó, com a lei, submetido a ela. E o judiciário, para outorgar a cada um o que é do seu acordo com a lei novamente. Então, por que o legislativo exerce a soberania? Porque o legislativo, o legislador, é quem cria a lei que vai submeter o executivo e o judiciário, ok? Olha aqui, ó, metafísica dos costumes. Ah, esse aí tá até a página 3, é por isso, não? Esse aí você pode ir até a Não, mas o texto aí tá até a página 3 ou já tá para frente? Já está para frente, né? De acordo com o texto, em um Estado de Direito, a vontade do governante deve ser obedecida, pois é ele que tem o verdadeiro poder. Não, quem tem o verdadeiro poder e a soberania é o legislador, tá na cara, né? A lei do legislador deve ser obedecida, sim, pois ela é representação da vontade geral. Não. Por que não? Ele que legisla, ele vai entrar em acordo, vai todo mas mundo junto. Mas ele legisla, né? representando quem? O povo, mas com o povo, para o povo, mas sem o povo. Mas aí, sem o povo, é porque o povo não participa, não tomou partido na coisa. Teoricamente, o povo tem que cumprir o papel dele. Caso o povo cumpra o seu papel, o legislador vai governar, vai legislar, seguindo as regrinhas do povo. Professor, por que então que esses caras eles legislam muitas vezes por vontade própria? Porque nós não fazemos a nossa parte, que é chegar lá e falar, ó, é a nossa vontade. Após algumas revoltas aqui no Paraná, parece que mudanças virão, né? Assim seja pelos séculos dos séculos. Amém. Voltando aqui, pessoal. Então, mas o professor, então, Coruja deixou a dúvida no ar e eu vou deixar essa questão em dúvida também. Tomara que eu esteja errado. O poder judiciário na pessoa do juiz é soberano, pois é ele que outorga a cada um o que é seu. Não, a soberania não é do juiz, não é judiciário. A soberania é do legislador. Eu só ia acertar porque eu acabei de ler a última. O poder executivo deve submeter-se ao judiciário, pois depende dele para validar suas determinações. Não. O poder legislativo deve submeter-se ao executivo, na pessoa do governante, pois ele que é soberano. Não, exatamente. Então eu só ia ler essas duas e eu percebi que a última era realmente muito tosca. Ó. E aí nós temos então a letra B. Por quê? Porque ali é que na verdade quando você pega a realidade você percebe que não há participação do povo na legislação. Mas muitas vezes teoricamente escolha, né? deveria. Porque ele não lembra nem quem votou depois de um mês. Né? E isso é falta de consciência. Voltamos à questão anterior lá da deliberação, né? Nós podemos deliberar sobre política, por quê? Porque somos nós que produzimos isso. Pessoal, letra B, a resposta certa. Finalizamos assim, então, as nossas questões de hoje, né? Gostaria até de falar um pouquinho mais sobre as questões políticas, não vai dar tempo, o rapaz já vai levantar ali me dizendo para dar tchau. E eu gostaria, então, que você pensasse um pouquinho sobre essa última questão, ficasse atento à questão das deliberações. A primeira questão que falava sobre a utilização da razão para Platão e Aristóteles, a razão é a senhora que determina as coisas aí. É importante que você fique atento. Falou em razão, falou em Aristóteles, falou em Platão, a razão ela é essencial, ok? Pessoal, valeu, muito obrigado, professor Carlos, obrigado. Daqui a pouco ele volta aí falando um pouquinho de matemática com vocês. Um grande abraço, até a próxima.